Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a meditação não é um processo passivo. Em que sentido? A gente pode achar que a gente só sentar e fechar os olhos e deixar a mente nos levar, por exemplo, ir para tal lugar, ou imaginar tal coisa, e deixar a mente conduzir você para onde ela quer. Mas isso não é meditação. A meditação é justamente o contrário. Você tem que tentar controlar a sua mente conscientemente. Então, se a sua mente quer levar você para um outro lugar, volta para a sua meditação. Esse é o processo de meditação. Você tenta controlar a sua mente com esforço consciente. Mas isso não pode ser forçado. Isso não pode ser uma coisa sofrível, assim. Tem que ser um processo natural. É por isso que existem práticas preliminares para a meditação. Nossa mente tem estágios, né? A gente pode querer meditar, eu quero meditar, vou começar hoje. Vai tentar, e a sua mente vai... milhares de pensamentos vão surgir, você não vai conseguir. E pode ocorrer que você vai ficar frustrado. E aí nunca mais você vai querer meditar. Como ocorre, às vezes, negócios falarem que eu parei de meditar, eu não medito mais. Falei, por quê? Porque eu tentei, não consegui, então a meditação não é para mim. Isso que eles falam. Não, mas não é assim, você tem que continuar. Você não pode parar, você não pode desistir tão fácil, você tem que continuar. E eu costumo dar o exemplo do oceano, do mar. Se você está sentado na beira da praia, você não vai esperar as ondas pararem para você começar a tomar banho, senão você vai ficar a vida inteira sentado lá e não vai tomar banho. Você tem que enfrentar as ondas, entrar no oceano e tomar banho. Então, da mesma forma, as ondas mentais, elas são como as ondas do oceano, uma surge após a outra. Você tem que enfrentá-las e começar vagarosamente a acalmar sua mente. Mas existem métodos para você acalmar sua mente. Quando os discípulos de Swami Brahmananda reclamavam para ele que não conseguiam meditar, ele dava um método bem simples, que todo iniciante pode praticar. Quando você se senta para meditar, simplesmente observe os pensamentos. Os pensamentos vêm, ficam por um determinado instante e vão embora. Se não se identifique com eles, deixe eles se brincarem, jogarem, depois eles vão embora. Fique como uma testemunha. E você vai ver que cada vez mais, quando você pratica isso, você vai ver que vai surgir cada vez menos pensamentos. Até o momento que você vai ser capaz de passar para o segundo estágio, que é fixar sua mente num único objeto. Então esse é um método simples, um método da observação. Não é uma luta, você não vai lutar com a mente. Então, o controle da mente não se dá como a gente faz o controle das coisas aqui do mundo. Quando você quer, por exemplo, vencer alguma coisa aqui do mundo, você tem que lutar com essa coisa, você tem que aplicar um esforço físico. Mas com a mente é o contrário. Se você quiser agir com a sua mente com violência, ela vai dar um efeito contrário. Ela vai intensificar mais ainda a sua inquietude. Então você não pode lutar com a sua mente de frente. Você tem que usar outros métodos para tentar acalmá-la de outras maneiras. O Swami da Ordem Ramakrishna, ele falava que não importa qual o estado da sua mente, se a sua mente está muito inquieta, mesmo assim é possível controlar a mente. Não perca a esperança. Sri Krishna falou para Arjuna que a mente é como o vento. O vento parece incontrolável, né? Mas através do esforço correto e da prática é possível controlar a mente. Isso que ele falou para Arjuna. Então todos nós podemos entrar nessa prática de controle da mente. Outra coisa importante de lembrar é que a mente tem duas características. Primeiro, ela se fixa apenas no que gosta. A nossa mente, tudo que ela não gosta, ela tenta evitar. Ela se fixa naquilo que ela gosta. Mas a meditação tem esse processo que no início é como tomar remédio amargo. Você tem que fixar sua mente naquilo que você não gosta. Um ideal espiritual que você não conhece, que você não tem ideia do que seja, mas você tem que fixar sua mente nele para ele levar para um outro estágio. Então, você tem que ir contra a tendência natural da sua mente, que é buscar o que gosta. A nossa mente sempre busca o que gosta. E a outra tendência da mente é ela sempre correr para fora.
Então os sentidos eles foram criados de forma a sempre ir para fora. Então a meditação é o processo contrário. Você tem que trazer os seus sentidos para dentro. Por isso é um processo tão difícil. E não pode ser feito imediatamente. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que tem um rio que está descendo os Himalaias. Ele desce em toda a velocidade. E de repente vem algumas pessoas e falam, não, vamos mudar o curso desse rio. Então imagine o esforço que vai ter que ser feito para mudar o curso daquele rio, que vem seguindo já milhares de anos na mesma direção. Então a nossa mente também, da mesma maneira, ela vem seguindo na mesma direção, vida após vida, pensando as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Então, de repente você fala, não, você não vai mais pensar dessa maneira, você tem que pensar de outra maneira. Você tem que voltar para dentro. É claro que ela vai se rebelar, mas isso é uma fase que passa. Um outro exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem um cachorrinho. Esse cachorrinho, ele foi, desde que ele nasceu, ele foi permitido a pular no seu colo. Então, toda vez que você chega do trabalho, a primeira coisa que ele faz, ele vem correndo e pula no seu colo. Aí, em determinado dia, você resolve que você não quer mais que o cachorro pule no seu colo. Então, você abre a porta depois do trabalho e quando ele vai querer pular em você fala, não, hoje não. O que ele vai fazer? Ele vai tentar várias vezes, né? Ele vai ficar tentando vários dias pular, até que, pouco a pouco, ele vai perdendo esse hábito, ou seja, ele para de querer pular. Até o momento que você entra, ele nem pula. Então, assim também é com nossa mente. Se você tenta controlar a mente, ela começa a dar coices, ela quer agir de outra forma. Mas você tem que continuar, você tem que seguir. Algumas pessoas falam, quando eu comecei a praticar meditação, eu me tornei uma pessoa pior. Antes eu era uma pessoa melhor, agora minha mente está mais inquieta e eu sinto menos paz. Então as pessoas reclamam nessa fase inicial e param a meditação. Mas é justamente essa fase que você tem que continuar. Você tem que quebrar essa barreira inicial. A mente quer ir contra o que você está tentando que ela faça. Então você tem que quebrar essa barreira inicial. Uma coisa que eu achei muito boa, assim, pra mim, foi vir aqui, meditar aqui no templo. Foi uma coisa que aqui tem uma energia diferente, assim. Sim. A mente acaba acalmando mesmo. Em casa eu não sinto a mesma coisa que eu sinto aqui. É bem diferente. Eles falam que os templos e igrejas têm justamente essa finalidade, né? Os templos principalmente, né? Não é um lugar para só você discutir coisas ou se reunir, mas é justamente porque cria esse tipo de vibração, né? As pessoas, quando elas chegam naquele lugar, elas pensam da mesma maneira, elas agem da mesma maneira, elas estão buscando a mesma coisa, buscando realização, né? Então cria um tipo de vibração especial no lugar, né? Quando você entra ali, a sua mente já fica em paz, você fica mais pacífica. Então é uma grande ajuda para a sua meditação. Isso é verdade também se você fizer em casa, não necessariamente no templo. Se você separar um espaço na sua casa só para meditação, sem permitir que entre ali pessoas com pensamentos estranhos, e aquele espaço você reservar somente para a sua meditação, para pensamentos nobres, né? Você vai notar que depois de um tempo, aquele espaço vai criar um tipo de vibração ali. Então quando você entra ali, a sua mente naturalmente se acalma. Isso é verdade, isso é uma coisa que pode ser constatada por qualquer pessoa. Então por isso o Swami Vivekananda sempre aconselhava ter o nosso espaço, ter um espaço em casa e reservar aquele espaço para a sua meditação. Como eu já falei, forçar a mente para dentro não é meditação. Eu só acho que tem que brigar com a mente, tem que forçar a mente para dentro. Existem até alguns templos, né, que eles já começam, a pessoa que chega a primeira vez, eles já falam para a pessoa meditar 5, 6 horas. Mas isso é impossível, né? Não tem como. A pessoa vai sair de lá, assim, saindo fumaça da cabeça. Porque não tem como, né? Você vai, simplesmente está forçando a mente e está dando um efeito contrário. Então os mestres aconselham aquele que começou a praticar a meditação para não fazer um tempo muito longo,
faz no máximo 10 minutos, 15 minutos, e gradualmente você vai aumentando esse tempo. Começa com pouco. Se você não consegue nem fazer 5, 10 minutos, começa com uma oração. Então, faz uma oração, todo dia faz a mesma oração no mesmo horário, e aumentando o tempo. Né? Mas forçar a mente para dentro não é meditação. Vamos supor que um carro está vindo, andando na 5ª marcha, na estrada. Aí de repente você vai querer colocar a primeira. O que vai acontecer? Vai quebrar o câmbio. Né? Então, a nossa mente também está vindo naquele estado acelerado. Aí você quer, de repente, desacelerar. Vai quebrar o câmbio da mente. Então, acontece. Tem que ir devagar, né?